Estamos de volta. O Roda de Entrevista hoje tendo como convidado Antenor Pinheiro, especialista em trânsito em mobilidade urbana. Vamos a mais uma pergunta de telespectador, depois eu passo para o Petras. O Danilo Luiz de Nerópolis, nós temos sempre uma grande audiência em todo o interior do estado. Gostaria de saber a sua opinião sobre os patinetes elétricos que viraram a nova febre no país, as pessoas andando na calçada. Isso é legal, é regulamentado, é perigoso? O que você acha? Isso é um absurdo, é um modismo que uma startup multinacional envolvendo grandes empresários do México, do Chile e brasileiros, representados pela Grow Brinquedos, está inserindo nos nossos territórios. Modal de transporte não combina. Patinete é brinquedo, não é um modal de transporte. Tanto que, para viabilizá-lo nas calçadas, tiveram que inventar uma resolução, consertando uma outra resolução, para que ela não fosse equiparada a ciclomotor e, consequentemente, ela poderia usar as calçadas. Gente, a lei está dizendo, o plano diretor está dizendo, o Código de Trânsito Brasileiro está dizendo, a Política Nacional de Mobilidade está dizendo que calçada é espaço de pedestre. Mas você viu a regulamentação, a portaria que saiu ontem em São Paulo? Que já é um caminho, que lá já está dando problema demais, e em São Paulo tem duas normas, pelo menos, para começar a nortear o uso do patinete, que é o uso de capacete obrigatório e a proibição de circular em calçadas. Pois é, e ainda por cima é inconstitucional, porque só tem poder de legislar sobre transporte público, mobilidade, o governo federal. E outra, ela própria, a solução de São Paulo, ela é esquizofrênica, ela é interessante, além de ser burra. Ela contraria a própria resolução, que diz que o patinete tem que andar em calçada ou em ciclovias ou ciclofaixas. Ela mandou o patinete andar em vias públicas que admite velocidade máxima permitida a 40 km por hora. E mandou colocar capacete, que também nem o ciclista é obrigado no Brasil. Então ela está errando de todas as formas. Na verdade, o que se busca aí é transformar uma novidade de mercado com o uso do solo inadequado e, inclusive, sem licitação pública e sem pagar taxa para o uso do solo. Isso é um modismo que, inclusive, na Europa já estão varrendo isso de Paris. Em Lisboa, estive lá agora fazendo uma pesquisa. Está a mesma coisa, com sérios problemas, e estão revendo esses conceitos. E o Brasil continua só copiando coisa errada, como se as nossas calçadas, inclusive, já estivessem preparadas até mesmo para receber o pobre sacrificado pedestre, muito menos as pessoas com deficiência. Calçada de terceiro mundo, Petras. Mas vai, Malu. Eu só ia comentar isso que você falou mesmo, que lá na Europa eles já estão tirando tudo isso. É calçada de terceiro mundo. Não, imagine a gente com os nossos buracos aqui, com as nossas ruas esburacadas, patinete com aquela rodinha daquele tamanho, tanto de acidente que não pode ter atropelamento, a pessoa como é que se fala mesmo? Um bueiro rebaixado, ali já é um problema. A pessoa se estabacando ali no chão, por causa de um buraco, um carro vindo em cima. Né? E já tem um projeto correndo na Câmara Municipal de Goiânia. Quer dizer, aliás, nós temos tanta lei aqui em Goiânia, tem Estatuto do Pedestre, tem leis de zonas de restrição de tráfego, temos leis de carga e descarga, temos a lei dos parquímetros, temos agora mais essa outra invenção. Eu acho que a gente tem que aproveitar o parlamento para melhorar aquilo que já está estabelecido em lei, que nós temos condições de melhorar. Se a gente investisse um pouco mais em calçadas, garantindo o espaço delas para o pedestre, em transporte coletivo e no sistema cicloviário, não como uma opção de equipamentos de esporte e lazer, mas uma opção de transporte, nós estaríamos avançando muito mais. Voltando a falar um pouco de transporte, Antenor, lá na Rádio Sagres 730, eu e o Kleber nós temos discussões homéricas, né? Porque, por exemplo, ele acha que o metrô resolveria o problema do transporte coletivo aqui em Goiânia e, consequentemente, isso refletiria no trânsito da cidade. O metrô resolve? Olha, qualquer opção sobre trilhos é bem-vinda. Goiânia, por exemplo, teve a oportunidade de fazer isso na década de 80, mas por picuinhas políticas, não é? Foi inviabilizado o financiamento para, no leito ferroviário da antiga ferrovia, não é? que passava ali na estação ferroviária, seria implantado um segundo eixo estruturador de desenvolvimento da cidade. Teríamos então em Anhanguera, teríamos então
não é? O leito da leste-oeste, né? Com possibilidade de um adensamento mais funcional, mais eficiente, adensamento das áreas lindeiras com muito mais condições de melhorarmos a circulação, enfim, o sistema de transporte. É bem-vindo. O problema, Petra, é que nós ainda não conseguimos esgotar a capacidade de transporte sobre rodas. Olha só, nós temos a linha de transporte mais rentável da América Latina, chamado Eixo Anhanguera, e ninguém quer resolver o problema, quando ela é uma grande resposta, até porque ela leva e traz, gente, 260 mil pessoas por dia. Como pode uma linha dessa dar prejuízo? Falta gestão. E essa discussão que agora o governador traz à baila, que é a questão do VLT, o que você pensa sobre isso, né? Pois é, eu fiquei até assim, assustado, porque um dia ele disse que ônibus não é um problema do governo estadual, mas no outro dia ele estava discutindo a importância do VLT, o que de fato é, porque o VLT, ele não é apenas um projeto de transporte, ele é um projeto de cidade. O melhor do VLT é o urbanismo, mas também é uma solução. Eu acho que o governador Caiado perde uma grande oportunidade de desenvolver uma política diferenciada no sistema de transporte coletivo de Goiânia, da região metropolitana de Goiânia, porque ele tem todas as ferramentas necessárias na própria legislação complementar que instituiu a região metropolitana de Goiânia, tem técnicos de excelência indiscutível e tem uma comunidade acadêmica, Enzo, que sempre está colaborando, sempre está discutindo e sempre está oferecendo as propostas, sugestões. O que nós precisamos é uma sugestão que eu faço para o governador, é de uma decisão para que, de fato, nós tenhamos uma política pública séria nesse sentido. Recentemente, ele suprimiu aquela taxa de financiamento de crediário para quem compra carro zero, lembra? Coisa de R$180. Você vai na concessionária, compra um carro, você paga R$180. Isso dava algo próximo de R$38 milhões por ano. Ora, para quem compra carro, ou seja, para quem usa o transporte individual, né, motorizado, isso é muito bom. Mas por que não aproveitar essa oportunidade e fazer apenas um deslocamento, um redirecionamento dessa taxa para implementar uma política no Eixo Anhanguera? Pelo menos de manutenção. Aí você estaria com um conceito de primeiro mundo, inclusive, buscando recursos para quem usa o transporte individual e colocando para quem usa o transporte coletivo. E aí também as ciclovias, e aí também as calçadas. Essa migração de recursos é que está faltando. Isso é gestão. Nós temos todos os instrumentos, além das 11 opções previstas pela nota técnica número 2 do IPEA, que nos permite pensar sobre como financiar o sistema para melhorá-lo em nível de eficiência, em nível de financiamento, enfim, para melhorar em todos os sentidos. Precisa de gestão, de gesto, de decisão. Zé Luiz. Bem, eu quero falar do lado político, né? A gente falou aqui de populismo, falamos do Dória lá, que durante a campanha prometeu aumentar a velocidade das marginais, inclusive alguns veículos de comunicação lá entraram nessa campanha, usando exatamente a expressão indústria da multa, indústria da multa. E aí, logo que implementaram o aumento ali nas vias centrais da marginal, houve aumento também no número de acidentes e você diminuiu a velocidade do trânsito. Ou seja, com os acidentes, quanto mais batida tem, mais você diminui a velocidade média do trânsito. Ou seja, é o verdadeiro tiro no pé. Mas a gente se vê às voltas aqui com medo político no governo do Estado, sempre na gestão das prefeituras, de punir muito o motorista, que o brasileiro ele comete 2.000 infrações quando ele recebe uma multa. Ele vai até para a televisão falando, olha que absurdo aqui, recebi uma multa. E o Antenor, ele foi sacrificado na época em que ele foi secretário de trânsito, né, porque ele adotou uma política mais austera. E teve gente até que o culpou na época pela não reeleição do Pedro Wilson. Ah, foi por causa da SMT, foi por causa do Antenor, porque multava muito. Você acha que o nosso gestor público, ele tem medo da opinião pública? Ele manda, não pega muito pesado não, senão eu vou perder voto. Até brincava na época do Paulo Garcia. Paulo Garcia, prefeito Paulo Garcia, me coloque nas férias do secretário, pode me colocar lá um mês. E aí o desgaste político vem para mim.
Quando o pessoal começar a reclamar, mas que absurdo, tá voltando demais, os amarelinhos estão na rua, falando, é aquele doido Zé Luiz lá da Rádio Interativa. Você acha, Antenor, que o gestor público, ele tem medo de agir assim porque ele vai perder voto? Olha, aqui eu preciso de fazer um elogio ao professor Pedro Wilson, que em nenhum momento, nos 4 anos, quase 4 anos, eu saí 45 dias antes de 2004, né, em função do segundo turno eleitoral, né, ele aprovou todos os conceitos adotados. Nós sofremos muitos desgastes, Zé Luiz, porque nós optamos a administrar a SMT pela primeira vez com conceitos, né? Com conceitos, trazendo conceitos que não eram operados na SMT. A SMT ninguém conhecia a SMT até então. E nós fizemos um trabalho em que resultou numa premiação nacional do Departamento Nacional de Trânsito, porque foi a capital que em 4 anos, 2000 e 2004, reduziu a mortalidade do trânsito na cidade de Goiânia. Tinha esse score na época, né? Nós reduzimos de 16 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes para 12. Isso ainda estava acima da tolerância, mas era uma política séria e adotada por aquele governo municipal. Foi elogiada. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos o trabalho de casa, porque fiscalizar, telespectador, não é uma faculdade do gestor, é uma obrigação. Fiscalizar trânsito ainda mais, porque você está lidando com uma guerra. E nós fizemos uma política de educação, de fiscalização muito eficiente. Nós temos o exemplo da Rua 90, onde morriam 8 pessoas por ano e feriam 264 em média por ano. De lá para cá, depois que nós radicalizamos com pesquisa, com estudos, com contagens, com todos os equipamentos de engenharia de trânsito, perfeitamente testáveis, nós zeramos e até hoje ninguém mais morreu na Rua 90. Okay. E olha que já são 18 anos. A minha gestão foi lá 18 anos atrás. Antes de ir para o intervalo, mais 2 participações de telespectadores ou ouvintes. E essa questão de trânsito em Goiânia está um verdadeiro caos. 90% das sinalizações horizontais são imaginárias, não existe mais. Chegaram ao ponto de construir um bar obstruindo a faixa de pedestre, invadiram praça pública. Enfim, o que o nosso telespectador aqui, João Pereira da Silva Neto, está dizendo, e é verdade, é uma realidade que se amplia na cidade. Mais um comentário antes do intervalo. O Nilberto Marques Pereira. Acho interessante o assunto, concordo, tem que haver mais conscientização, mas é preciso que nossos administradores públicos invistam mais. Foi mais ou menos o que a gente falou aqui, né? Tal como melhoria no transporte coletivo e melhoria em vias e sinalizações. Vamos para o último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no Roda de Entrevista que conversa hoje com Antenor Pinheiro. Tema: mobilidade urbana.